O quarto foi coragem de ter arriscado. Coragem de ter arriscado que muito aconteceu por estímulo do Guilherme. Então, se não fosse o Guilherme, talvez eu não tinha nunca tido a coragem de arriscar. Mas a coragem de ter pedido demissão, a coragem de não ter feito o concurso público e de não estar dentro de uma universidade formal, digamos assim, isso foi um ato de coragem que mudou completamente a minha vida. Só que, claro, dentro do meu perfil, porque daí eu já me conhecia, eu dei eu fiz este ato de coragem com uma estrutura financeira, não grande na época, mas com reserva de emergência bem estabelecida. Então eu tinha uma reserva de emergência que me dava estrutura para que, se tudo desse errado, eu tivesse um tempo para que eu pudesse voltar para a sala de aula formal, que é uma coisa que eu sempre fiz e que eu saberia que eu dominaria, né. Então eu tinha estrutura, mas essa decisão de: "Eu não tenho nada a perder se eu tentar. Eu tenho reserva de emergência, eu tenho um marido do meu lado me apoiando, eu sei que independente de qualquer coisa, eu tenho uma família muito forte por trás, né, muito forte no sentido de vínculo afetivo forte, que também teve muito medo, né, quando eu disse pra minha mãe que eu ia pedir demissão, que eu ia empreender, a mãe quase entra em circo-tico, mas daí o meu irmão olha e diz assim: "Deixa a guria aí". O mano sempre também muito me incentivou nisso, assim: "Mana, não vai ficar dando aula aí, mana, vai, bora, bora". Então ele sempre me incentivou nisso também. E eu acho que isso foi acho não, tenho certeza. Bom, se não fosse isso eu não estaria aqui, tu não estaria me escutando, e nós não estaríamos construindo essa comunidade dos ETs que a gente brinca, que é tão rica, né. Então eu sou agradecida demais, assim, por esta decisão, por ter tido essa coragem, porque isso mudou minha vida e eu acho que a partir disso também mudou a vida de muitas pessoas, e é muito legal isso, né, quando nós fazemos um movimento na nossa vida e isso desencadeia movimento na vida de outras pessoas, muda a vida de outras pessoas. Eu fico pensando assim, ó, se não fosse o Kahneman, será que eu estaria onde eu estou? Porque se não fosse ele, eu não teríamos tudo que nós temos de finanças comportamentais. Então que rico o movimento dele, que mudou a vida de tantas pessoas. Eu não estudaria finanças comportamentais, talvez, se não fosse ele. E aí eu fico olhando e pensando assim: "Nossa, o que eu faço hoje também muda a estrutura de vida de muitas pessoas". Isso é riquíssimo. Nossa senhora, isso é muito rico, sabe, muito rico. Eu fico assim, realizada, realizada de verdade. Então, essa foi uma decisão importante, ter tido a coragem de fazer isso, porque senão eu nunca poderia estar desfrutando do que eu vivo hoje. E isso pra mim é muito valoroso. E aí eu entro no último, que é exatamente isso, nunca, jamais ter corrompido os meus valores. Nessa trajetória, embora, né, hoje em dia tenha 50.000 inscritos aqui no YouTube, inclusive, tem muitas pessoas que ficam escutando podcast que não são inscritas no canal, então, por favor, se inscreva no canal, porque isso faz muita diferença. Então, além, né, de ter 50.000 inscritos aqui no YouTube, pra quem me escuta no Spotify também tem lá, tem no Instagram, embora eu tenha, né, um público hoje muito maior, ele ainda é muito pequeno perto das grandes pessoas que trabalham na internet, só que ele já é muito grande frente ao que já foi. Quando eu fiquei 1 ano fazendo podcast com 50 visualizações. E mesmo assim, mesmo com 50 visualizações no podcast, eu nunca desisti, nunca desisti. E nunca fui para outro lado que não estivesse diretamente alinhado com os meus valores, porque muitas pessoas me diziam: "Jéssica, abaixa a régua. Jéssica, não, isso não vai dar certo. Jéssica, não tem ninguém falando de finanças comportamentais. Por que que tu não fala de outros assuntos, finanças tradicionais, investimentos? Tu domina isso, tu já deu aula disso, por que que tu não fala disso?" Eu disse: "Não, eu vou falar de finanças comportamentais. Eu não vou baixar a régua e vai dar certo." E cá estamos nós. Então, isso é muito relevante quando nós pensamos em decisões importantes da nossa vida. Muitas vezes nós abrimos mão daquilo que é valoroso para nós em prol de um resultado. Então, provavelmente, se eu falasse de finanças tradicionais,
se eu me submetesse a fazer conteúdo raso, né, o que eles chamam de topo de funil, eu teria um alcance muito maior. Mas estaria alinhado comigo? Seria valoroso pra mim? Não. Eu seria uma pessoa irritada. Eu provavelmente não gravaria os episódios da forma que eu gravo, porque pra mim isso aqui é um prazer enorme. Embora eu esteja falando pra câmera, eu super curto. Porque eu sei que aí do outro lado tem alguém escutando, vocês colocam os comentários, interagem, digo: "Puxa, que legal". Eu não teria essa realização de fazer isso. E aí eu já teria desistido, ou estaria extremamente ranzinza, reclamona, fazendo coisa que eu não queria fazer. E ainda se eu fosse contra os meus valores, né, no sentido de profundidade, conhecimento e tal, provavelmente isso me geraria uma frustração absurda, uma crise de identidade, uma baixa percepção de autoeficácia, uma baixa percepção de autoestima, e isso, quem sabe, poderia desencadear outros problemas. Então, a decisão de ser coerente com os meus valores também fez com que eu chegasse até aqui. Eu julgo que essas 5 coisas, elas são muito e foram muito relevantes pra mim. E eu espero que o que foi muito relevante pra mim, não necessariamente vai ser pra ti, mas que essa discussão que eu trouxe aqui possa te fazer refletir sobre decisões da sua vida, passadas, pra se autoconhecer, e futuras, pra talvez encaminhar pra algum lado que seja mais significativo pra você.